Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui nessa oportunidade para fazer um comentário da terceira lição da aula dos jovens, preparativos para a conquista. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Romils, da sede, mais conhecido como Rony, né, questão do nome é mais fácil para lembrar. Bom, gostaria, já para começarmos, fazermos uma oração. Pedimos Deus graça para Ele nos ajudar a entender a matéria, entender a aula e que nós possamos também viver aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesse dia de hoje. Feche seus olhos, ore comigo, pedindo a Deus que te abençoe através dessa palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deste. Ensina-nos a tua palavra e que nós possamos viver, Senhor, através dela. Ajuda-nos a viver somente para ti, que o seu nome seja glorificado e que tomarmos posse de todas as promessas que o Senhor fez e fará para neste momento, essa transmissão, e também abençoa aqueles que assistirão depois, Senhor. Que esta é uma aula onde que o coração dos teus filhos seja enriquecido e que o Senhor opere através do poder da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava estudando aqui esse tema e vi esse trimestre, lembrei dessa lição aqui. Acho que vocês vão ver aí no vídeo invertido, não sei, mas é um tema, o livro de Josué. Esse da revista é do primeiro trimestre do ano de 2009, há 11 anos atrás, onde a lição de número 3, coincidentemente, que nós estaremos estudando hoje é de número 3, foi a primeira lição da Escola Bíblica Dominical que eu dei aula. Então, eu fiz aí em 18 de janeiro, 11 anos, que estou dando aula na Escola Bíblica Dominical. Comecei aos 15. O Senhor tem nos abençoado, dado graça para cumprir essa missão, cumprir esse propósito. Fico muito feliz, fico muito grato a Deus por tudo que nós aprendemos na escola dominical. Nós vemos e ouvimos os testemunhos, nós vemos Deus fazendo muitas coisas através da escola dominical. Graças porque ainda o povo busca o conhecimento, busca a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, a lição de número 3, 19 de abril de 2020, nos propõe um tema, preparativos para a conquista. Nós já tivemos aí 2 aulas abençoadas, onde contextualizado o livro de Josué, foi falado sobre a pessoa de Josué, e agora nós estaremos vendo alguns preparativos à conquista da terra que o Senhor prometeu ao seu povo. Gostaria de começar lendo aqui em Provérbios capítulo 21, versículo 30, nosso texto do dia, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese da nossa aula nos diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria, meus irmãos, de também já ler com vocês o texto bíblico. O texto bíblico se encontra no livro de Josué, no capítulo 2, e nós vamos intercalar, fazer a leitura do versículo 1, o versículo 9, o 11, o 23 e o 24. E vou ler, que diz assim: Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim aqueles dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disse a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. Glória a Deus. Você vê que a grande lição que Josué já nos começa ensinando é que mesmo quando Deus prometeu ao povo que estaria indo diante deles, que estaria dando a terra prometida, Josué faz questão de que o povo tivesse a noção daquilo que eles iriam enfrentar, daqueles que eles iam ver, para preparar a melhor estratégia de guerra. Nós vemos, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 23, e versículo 20, diz assim: Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho prometido. Então o Senhor fez uma promessa, o Senhor tinha enviado o seu anjo adiante deles, o Senhor estava presente no meio do povo, com Moisés, e fez-lhe a promessa da terra. E mesmo assim, né, o Josué ele vai preparar o povo, Josué vai preparar seus exércitos e para verificar aquilo que ele ia enfrentar. E tanto é que ele manda esses dois espias para fazer isso. Então, mesmo quando Deus nos faz uma promessa, mesmo quando Deus nos permite chegarmos à terra prometida, ou aquelas promessas em relação ao nosso ministério, à nossa vida pessoal, as promessas de Deus, em geral, eu acredito que hoje elas são feitas de uma forma colaborativa, bem como aconteceu na vida daquele cego, onde Jesus colocou a lâmpada nos olhos e depois mandou ele ir lavar-se no tanque, né? Jesus tem e tinha todo o poder para com apenas um toque, fazer aquele cego voltar a ver. Agora, o que eu acho bacana de a gente prestar atenção é que esse milagre é um milagre que fez a parte dele. Então, aqui é a mesma coisa quando nós vemos essa atitude de Josué. Tinha feito a parte dele de ter entregado a terra ao povo de Israel, e Josué estava fazendo a parte dele de montar a estratégia de guerra. Quando o Senhor nos faz uma promessa, quando o Senhor nos diz que vai fazer algo em nossas vidas, também cabe a nós nos prepararmos, cabe a nós buscar aquilo onde o Senhor nos fez a promessa. Por exemplo, se o Senhor fala para ti que vai abrir uma porta de emprego e você não manda currículo, a gente sabe que Deus é suficiente poderoso para te dar, mas Deus quer que também nós fazemos a nossa parte. Eu acredito que com isso, que mais importante do que Deus cumprir a promessa em nossas vidas é o caminhar até a promessa, é o caminho que nós vamos traçar até a promessa. É todo caminhar. Imagina você manda um currículo, aí você vai para uma empresa que você não conhece muito bem, você não sabe o que ela faz, você não sabe da história da empresa. Imagina se você se prepara, imagina se você pesquisa antes, você vê o que a empresa faz, aquilo que você quer, o plano de carreira, você vai muito mais preparado.
né? E com certeza a vitória vai ser sua. Mas mais importante do que você receber a promessa que Deus tenha te feito, mais importante do que a mesma promessa é o caminhar com Deus. A gente olha na vida de Moisés, quando ele estava é, em cima do monte onde o Senhor mostra a terra para ele, e Deus chama Moisés e fala assim: olha, Moisés, daqui em diante eu não mais com vocês, né? Daqui em diante eu vou mandar o meu anjo, ele vai com vocês. E Moisés, ele já de pronto fala: Senhor, não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui, não nos faça nos mover, se o Senhor não for na nossa frente, se o Senhor não for conosco, né? Então, a gente vai perceber que o andar com Deus é mais importante do que a promessa. Se Deus, isso que nunca vai acontecer, mas mesmo que nós não estejamos promessa, assim como aconteceu com Moisés, mais importante do que isso é saber que Deus está caminhando conosco, né? Então, Josué aqui estava fazendo a parte dele e ele estava preparando o povo para que chegasse à terra já bem preparado, fazendo a parte do povo que já Deus tinha feito a dele. E uma das coisas para a qual Josué vai preparar o povo, é, além da batalha, e eu gosto dessa parte porque ela traz um cunho espiritual muito grande, que é quando eles vão fazer a travessia do Jordão, né? Para chegar à Terra Prometida, ele tinha que fazer a travessia do Rio Jordão. E o Rio Jordão, geograficamente, é um dos lugares mais baixos, né? Uma planície mais baixa do mundo. Tem uma depressão de quase 900 metros abaixo do nível do mar. Tanto é que a palavra Jordão, em hebraico, significa aquele que desce. Então, isso já, se a gente for fazer uma aplicação para as nossas vidas, muitas vezes, antes de nós chegarmos à promessa, chegarmos à terra prometida, ou alcançarmos o que o Senhor nos prometeu, às vezes a gente passa por momentos difíceis em nossa vida, onde a gente vai descendo e a gente procura olhando para cima, olhando para algum horizonte e nós não enxergamos, porque às vezes nós estamos tão lá embaixo, tão tristes, tão solitários, que a gente não consegue enxergar a que está diante, já à nossa frente. Mas o Senhor nos faz, eu acredito que o Senhor nos faz passar por esses momentos, de entender que mesmo sem ver a promessa, mesmo sem ver a terra, o caminhar com Ele é mais importante. Então, mesmo que nós não estejamos vendo a promessa do Senhor, nós não estejamos vendo a luz no fim do túnel, nós temos que ter a certeza que já foi prometida e quem falou é fiel para cumprir, para ir até o fim. Glória a Deus. E nessa travessia, um dos aspectos também da preparação que chama bastante atenção, trouxe aqui três deles, né, da preparação para o povo fazer essa travessia, né, a revista que nos propõe o prover da comida, para estar preparado, para o povo estar pronto para fazer a travessia, mas eu gostaria de destacar aqui com vocês três pontos onde a gente vê algo profundo em relação ao povo e aquilo que eles tinham que fazer para que eles estivessem preparados para herdar a terra. Eu gostaria de ler com vocês no Josué capítulo 3, versículo 2, né, já passando mais um pouquinho aí. Sim, Josué capítulo 3, versículo 2. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, parte vós também do vosso lugar e seguia. Ou seja, se nós vamos entrar na terra, se nós vamos possuir a terra, que a presença do Senhor vá sempre na frente. E isso, meus irmãos, nos mostra que
em nossa vida, tudo que nós vamos seguir no curso das nossas vidas, das coisas mais simples que seja, das coisas que nós consideramos ser as menores ou as maiores, tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar a presença do Senhor na nossa frente. Eu acredito que grandes tempos de tristeza, lágrimas, todas elas seriam reduzidas ou nem existiriam se antes de toda a decisão nós colocássemos a vontade de Deus na frente. Pode ser a decisão de comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma faculdade, escolher um curso. Quando nós dobramos os nossos, apresentamos tudo perante o Senhor, aquela promessa que é aquilo que os nossos olhos não viram, que não subiu ao nosso coração, e a gente nem imaginou, coisas são as que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem. Então, quando nós pensamos algo grande, o Senhor, ele ainda é além, o Senhor ainda tem além para dar para nós, mas nós precisamos que antes de cada atitude, nós colocamos a pé de Deus, a vontade de Deus na nossa frente. E o Senhor, com certeza, vai nos conduzir, vai nos mostrar o melhor caminho, e que tudo isso seja para que o nome dele seja dado, né? Então, a arca tinha que ir na frente, a presença de Deus estava indo na frente, antes de o povo fazer qualquer coisa, a presença ia à frente do povo. Outra coisa também, o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês, capítulo 3, ainda no versículo 5, diz Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha, e que teor espiritual profundo, né? Uma das máximas que a Bíblia vai trazer para a nossa vida, para o nosso dar, para o nosso meio de viver, é a santificação. Inclusive, é a santificação, sobre ela, qual a Bíblia diz, que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? A gente vai ter pessoas boas, vai ter pessoas caridosas que também vão para o inferno, vai ter pessoas que vão profetizar, vai ter pessoas que vão expulsar demônios, como está descrito no livro de Mateus, onde Jesus vai virar para elas, vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, para nós vermos que não é através das nossas obras também que nós conquistamos o céu, mas a respeito dos santos, a respeito daqueles que vivem uma vida de santificação, a respeito daqueles que vivem uma vida separada para Deus, nós temos a certeza que o céu está preparado para cada um de nós. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, no céu, além de bom, além de caridoso, além de profeta, além de pastor, além de tudo que nós possamos exercer aqui na terra, além de regente, além de participante do grupo de jovens, temos que ser santos. E nós não podemos cair nessa mentira que o mundo diz: ah, ninguém é santo. Não, nós temos que viver uma vida em santidade, porque o Senhor nos permite viver assim, através daquilo que nós seguimos os caminhos de Jesus Cristo, através que nós seguimos, escolhemos através dos seus passos, seguir o seu exemplo, nós podemos viver uma vida de santidade, sim, e isso indifere do lugar, né? A gente vê o exemplo de Daniel, estava na corte da Babilônia, Daniel estava no palácio do rei, estava no palácio de Nabucodonosor, tinha outros jovens que estavam junto com eles, que também seguiam a filosofia da Babilônia, onde o próprio Aspenaz, que era o chefe o chefe do rei, que estava conduzindo os jovens para que preparassem eles para ficarem formosos e apresentáveis diante do rei, ele falava assim: olha, você é igual aos outros que estão aqui, mas Daniel, quando nós vemos no começo do livro de Daniel, a Bíblia é enfática em dizer que Daniel assentou no seu coração, ou seja, ele propôs no seu coração, ele tomou uma decisão de não se contaminar com a comida do rei, ele tomou uma decisão porque sabia que ele não
não era aquele homem. Ele sabia que o Deus dele não era um Deus que se comparasse com qualquer coisa que era feita por mãos humanas. Então Daniel tomou uma que decidiu viver uma vida de santificação, de separação. E viver separado do mundo não é deixar de viver no mundo. Viver a santificação é viver uma vida de referência, uma vida onde as pessoas olhem para você e veem a presença de Deus na sua vida. Veja que nós estivermos andando, quando nós estivermos caminhando, mesmo parado, mesmo sem falar, como o apóstolo Paulo diz, que a nossa vida não é a nossa fala, mas que a nossa vida, a nossa conduta, ela pregue, ela fale do amor de Deus. Então nós temos que ser como testemunhas vivas, tal qual foi com Daniel, quando você vê mais um pouco para frente, quando as pessoas procuraram, já no reinado de Dario, procuraram algo para condená-lo, porque sentiam inveja dele, porque ele tinha uma posição altíssima, e conquistou essa composição altíssima sendo santo. E quando procuraram algo para condenar, falaram assim, não é possível, a gente não encontra nada, esse camarada só ora, coisa que é agradável aos olhos de todo mundo, agradável tanto diante da sociedade, quanto diante do seu próprio Deus. Então, a pessoa que vive uma vida santa, não tem nem, o mundo nem consegue dizer nada acerca dessa pessoa. E nós não podemos pensar que uma pessoa que está vivendo em santidade é separada, é exclusiva, deixa de viver nesse mundo. Não, uma pessoa santa conversa com as pessoas, uma pessoa santa fala com todo mundo, mas é diferente, um andar diferente. E a palavra de Deus diz que nós somos chamados como as luzes para estar em cima, para estarmos em evidência. Deus nos para estarmos escondidos, porque nós somos santos, nós temos que ser a referência desse mundo. Então, o que será que as pessoas estão dizendo de nós quando olham para as nossas... Não, elas têm que pensar, elas têm que ver que quando nós vivemos uma vida santa, o Senhor opera milagres e maravilhas em nosso meio. Santificai hoje, porque amanhã vocês verem as grandes coisas que o Senhor vai fazer no nosso meio. Ou seja, tem gente que quer viver primeiro um milagre, depois viver uma vida de santidade. Vive hoje a santidade e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E o outro ponto dessa parte aqui que me chama bastante atenção está em Josué, no capítulo 1, versículos 16 a 18. Olha só. Sucesso, conquistas, realizações, a gente consegue debaixo de obediência. O povo cristão, o povo chamado por Deus, o povo santificado por Deus, a igreja do Senhor, ela é um povo obediente, um povo ordeiro que segue os seus líderes. Em Efésios tem a distribuição ministerial e nas nossas igrejas nós temos sobre nós pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores. E além disso tudo, o próprio Jesus nos ensina que nós devemos considerar o outro sempre superior a nós mesmos, para que nós possamos tê-los sempre em honra. Então, quando nós vivemos uma vida de humildade e obediência, também o Senhor com certeza é em nossas vidas, assim como foi no povo quando estava seguindo Josué, que tinha sido determinado por Deus para aquele cargo. Olha só, versículo 16 do capítulo 1. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos envie, iremos. Em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à sua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, quando a gente leva a obediência a sério em nossas vidas, o Senhor Jesus faz milagres, o Senhor opera maravilhas em nosso meio, o Senhor ordena bênção e nos faz conquistar a terra.
Não adianta, meus irmãos, nós chegamos em Canaã, nós chegarmos na Terra Prometida, nós conquistarmos Jericó, nós vemos os muros caindo. Não adianta nada disso se a presença de Deus não continuar conosco. Não adianta a gente se formar na faculdade, não adianta a gente ter nada desse mundo que se a presença de Deus não for conosco. A presença de Deus é a que nos completa. A presença de Deus, ela dá alegria à alma mais triste e quebra o coração mais duro. A presença de Deus, ela é poderosa, a presença de Deus é o que completa. Às vezes nós vemos pessoas, até mesmo como o apóstolo disse, que tendo tudo, elas não têm nada, porque a presença de Deus não é com elas, mas aquelas pessoas que mesmo possuindo nada, têm tudo. Ou seja, tudo aquilo que nós possamos ter em satisfação humana, ela primeiramente está na nossa vida espiritual, ela está em Deus. Então, por isso que nós vemos com muitas coisas, muitas possuindo dinheiro ou conquistando seus próprios sonhos, mas uma vida vazia, porque esse vazio está no coração humano, esse vazio que falta, que está fazendo falta na humanidade, tem um nome que é Deus. Por isso que quando nós, como povo de Deus, como igreja, nos levantarmos para marchar, a presença de Deus tem que ir na nossa frente, porque quando esse povo vê a gente, ele vê alguém que completa, alguém que nos traz alegria. Eu acho lindo a gente quando medita em Gálatas, no capítulo 5, onde nós vemos o fruto do Espírito, onde todos eles vão se manifestar no momento de adversidade. Olha a paz, por exemplo. Como é que a gente vive essa paz que excede todo entendimento? É quando o mundo inteiro está em guerra, quando o mundo inteiro está desesperado, nós olhamos para Cristo e nós temos paz. Eu acho que o povo cristão, o povo crente que vai morar no céu, mesmo nessa situação onde nós devemos cotidianamente seguindo, logicamente, todas as restrições que nos foram impostas, porque nós somos um povo obediente, mas nós temos a certeza que a nossa vida é para a glória de Deus, então seja para que nós ficarmos sarados ou para que nós ficarmos doentes, mesmo que nós tenhamos em abundância, mesmo que nós não tenhamos nada, que nós vivemos uma vida livre ou perseguida, que tudo seja para a glória de Deus. Então, essa é a paz que o mundo não entende, a gente tem que pregar e viver ela. O amor, que excede até mesmo os dons espirituais, isso que a igreja tem que demonstrar, olhar para o nosso próximo, não o nosso próximo conhecido, mas nosso próximo, todos aqueles que nos rodeiam, que fazermos a obra como aquele bom samaritano fez, porque isso Jesus já fez por nós. Então, eu acredito que entra nesse contexto aqui, porque antes de nós conquistarmos a terra prometida, antes do povo de Israel conquistar a terra prometida, antes do povo atravessar o rio, Deus chamou-os também para viver uma vida de santificação, e uma vida de santificação traz referência. Então, muito cuidado, porque as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para você, e elas querem ver Deus através da sua vida. Glória a Deus. E continuando aqui, temos também o testemunho de Raabe, né? E isso ratifica, né? Tudo isso que a gente disse. Olha só o que Raabe disse aqui, como nós já lemos, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu em nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ou seja, o povo provavelmente já tinha ouvido falar das gloriosas obras que Deus realizou no meio do povo, ainda no Egito, as pragas, todos os livramentos, o maná, a providência de Deus, todo o tempo de peregrinação, todo o testemunho do povo de Israel precedia eles. E quando Deus se manifestava através do povo, com certeza as nações vizinhas
sabia, conhecia o Deus de Israel, o Deus poderoso de Israel, tirou com fortes mãos o povo de Israel do Egito. Então, Raabe, ela já tinha ouvido falar do povo de Israel, já tinha ouvido falar do povo de Israel. E isso, meus irmãos, é importante nós entendermos o peso do nosso testemunho, o peso que tem uma vida consagrada diante de Deus. É, testemunho para os espias, ainda no versículo 11 também, onde nós encontramos, ouvindo isso, né, Raabe, dando testemunho, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É interessante ouvir essa declaração de Rabi, porque a gente sabe que lá o povo tinha para tudo quanto era coisa, Deus que ficava nos montes, o Deus que ficava nos vales, o Deus da colheita e etc. Era uma bagunça só, mas ela está dizendo, nosso Deus, se vocês estiverem em cima, vocês ganham, se vocês estiverem embaixo, vocês ganham. Tem até um trecho da Bíblia onde o povo sai para guerrear contra e eles vão, guerreiam em cima nos montes e eles perdem, o povo perde e falaram assim, olha, nós perdemos no monte porque o Deus de Israel provavelmente é o Deus disso. Então vamos contra ele no vale, eles vão contra o povo de Israel no vale e perdem também, porque o nosso Deus, como já declarou Raabe, nosso Deus de cima, nosso Deus é um Deus de baixo, nosso Deus é um Deus poderoso em tudo e em todas as coisas. Aleluia. Então, o testemunho do povo chegou antes mesmo do povo chegar, e quando Josué manda esses espias, onde eles ficam ali na casa de Raabe, ela já protege esses dois espias, né? Aí acontece um episódio muito peculiar, de Raabe mente, né? Chega os soldados da cidade de Jericó e fala, escondido aí. Ela fala, não, aqui não tem ninguém. Enquanto isso, os dois espias estão escondidos lá e depois ela desce eles através de uma corda pelo muro que foi em cima da muralha de Jericó. Aí acontece algo, meus irmãos, porque Deus, ele não cuna com mentira. Deus não precisa de mentira para livrar o seu povo. Deus não precisa de mentira para mostrar o seu poder. Nós somos crentes, nós vivemos em verdade. Nós servimos ao Deus que é de verdade e é em verdade. Por isso que Jesus diz para aquela mulher samaritana, ó, vai chegar o tempo e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que verdade. E se Raabe, por alguma situação, por algum momento, falasse que ou não conseguisse esconder que os dois espíritos estavam ali, Deus com certeza promoveria um escape, promoveria vitória ali naquele lugar para os espias, porque eles estavam com vontade de Deus. Então, é lógico que a gente vai ver a vida de Raabe, não era uma mulher convertida, não era uma mulher, eu não vou, ela era crente, né? A gente vê aqui que ela crê no Deus de Israel, era uma mulher crente, mas não era convertida. Ela vivia uma vida ainda de pecados, então por isso que ela falou daquela forma. Mas a gente vê posteriormente a respeito de Raabe, olha só, Hebreus capítulo 11, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, em Hebreus capítulo 11, versículo 31. E a gente vê o exercício de fé dessa mulher aqui, onde a gente categoriza o capítulo 11 de Hebreus como a galeria dos heróis da fé. E olha só quem está aqui, versículo 31. Pela fé,
Raabe, é aquela mesma que a gente está lendo lá em Josué capítulo 2. Raabe, a meretriz, pereceu com os incrédulos quem? O povo que estava lá em Jericó, porque esse incrédulos aqui, é o que dá a nos entender, é que também com Raabe, o povo tinha escutado a respeito do Deus de Israel, mas preferiu confiar em sua fortaleza, preferiu confiar em seus exércitos, em seus muros. Jericó é uma cidade-estado, né? Uma cidade forte, era uma fortaleza. Então o povo preferiu confiar nessa fortaleza erguida por mãos humanas, mas Raabe, ela exerceu fé e preferiu confiar em Deus. Então ela está descrita aqui, ó, na galeria dos heróis da fé. E qual que foi a atitude de fé de Raabe? Acolhendo em paz os espias. Ela acolheu em paz os espias porque, como ela mesma declarou, sabia que Deus era na vida deles, né? Então ela exerceu fé. Aí a gente vê algo lindo que acontece aqui, né, através da vida de Raabe, que pode ser vista no é, versículo 15, quando ela faz. Vamos ler do versículo 15 aqui até o versículo 19, Josué capítulo 2. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide vós ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos teu juramento que nos fizesse jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em tua casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a família de teu pai. Então, olha só, o povo, os espias, eles saem da casa de Raabe e deixam ali com ela uma marca, que é um fio de escarlata, o vermelho da cor de sangue, que nos remete também ao sangue que foi vertido nos umbrais da porta, que foi aspergido nos umbrais da porta quando o anjo da morte passou sobre o arraial, sobre o Egito, e levou todos os primogênitos, e os primogênitos de Israel não teram mal algum, todos aqueles que tinham sangue nos umbrais da porta. E aqui também o mesmo livramento pelo fio de escarlate que foi na vida de Rabi, e o livramento que nós temos como igreja do Senhor, como nós que temos as nossas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro, e no umbral do nosso coração, nada na nossa vida, está aspergido sobre nós o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então, esse sangue que nos dá livramento, o salmista também contra a inspiração, para dizer, pode 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, ou seja, pode acontecer o que for na sua vida, debaixo do sangue de Jesus, nós estamos cobertos. Então, é uma lição maravilhosa, são conteúdos muito espirituais para a gente absorver desses preparativos para entrar na Terra. Então, saber que para entrar em qualquer lugar, se a presença de Deus não for conosco, nós não vamos. Se a coluna de fogo não se levantarem na frente, se a nuvem na frente, a gente não sai do lugar. Então, a presença de Deus tem que ir na nossa frente primeiro. E tudo que acontecer em nossas vidas, meus queridos, sejam para a glória e para a honra do nome de Jesus. E que tudo que nós possamos fazer em nossas vidas, e que tudo que nós aprendemos aqui hoje, sirva para que nós possamos viver com o Senhor Jesus Cristo até que Ele venha e encontre a sua igreja em santificação e leve-nos para morar com Ele nas mansões celestiais. Então, sendo assim, que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.